está cada vez mais perto do impeachment? Bora entender aqui com essa análise em que eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, quais são os sinais ali de fraqueza do governo Lula que mostram um risco cada vez maior do impeachment? Segundo, qual que é a chance real de um impeachment de fato acontecer? Bora então aqui direto para o primeiro ponto. Basicamente, gente, por que voltaram a falar em risco de impeachment do Lula na imprensa? Por três motivos principais. Primeiro, os vários embates do governo com o legislativo estão terminando em derrotas sucessivas para quem? Para o governo Lula. Porque o governo só sabe ganhar é no STF. Em segundo lugar, há uma dificuldade de articulação crescente com o Congresso. E em terceiro lugar, acontece uma queda vertiginosa, gente, de causar vertigem, da pessoa ficar perdida na popularidade do Lula, que inclusive foi tema de uma matéria explosiva da revista britânica The Economist de ontem, que chamou Lula de irrelevante, incoerente e impopular. E eu fiz um vídeo sobre isso no canal. Esses três fatores que eu falei para vocês remetem a cenários pré-impeachment, ou seja, são muito parecidos com os cenários que tanto Dilma quanto Collor viveram, enfrentaram logo antes de eles serem derrubados dos seus cargos. E o maior sinal de alerta, é claro, foi a derrota humilhante e vexaminosa do governo na semana passada com a derrubada da alta do IOF, que até hoje tira o sono do ministro da Fazenda e de Lula, o Fernando Tachad, que nunca foi tão humilhado assim na vida. Agora, dizer que esse cenário está cada vez mais propício ao impeachment não quer dizer que isso vai acontecer. E aqui eu vou para o meu segundo ponto. Qual é a chance real disso acontecer, hein? Olha, muito provavelmente o impeachment não vai rolar, por mais que a gente queira. Tanto analistas da política, quanto aliados do Lula, quanto até da oposição ao Lula, concordam que o impeachment hoje, de acordo com o cenário atual, com as informações atuais, com o que aconteceu até agora, o impeachment hoje é algo muito difícil de acontecer. Até mesmo porque é discutível se para a direita o impeachment é realmente a melhor opção política, por dois motivos. O primeiro motivo é que, do jeito que está, é mais vantajoso politicamente para a direita deixar o Lula sangrar, deixar ele na presidência, derrotar ele nas eleições de 2026 que estão logo ali. Por mais que a gente queira que ele saia já, que o Brasil está sofrendo com isso. Porque o Lula está sangrando, o governo dele é um desastre. De fato, gente, a avaliação pública do governo só piora a cada pesquisa que sai, porque ele não tem rumo, ele não tem objetivo, ele não tem propostas, não tem plataforma, não tem uma visão para o Brasil, não tem uma visão de desenvolvimento do Brasil, de crescimento, de prosperidade, que levante a prosperidade do povo brasileiro. Ou melhor, deixa eu me corrigir aqui. Deixa eu acertar melhor. O governo, na verdade, tem sim um objetivo. Ele tem propostas e tem um lema. E quais que são, hein? São dois, muito claros. Censura e taxa. Censura e taxa. Esse é o governo Lula. Quando eles não estão te censurando, eles estão te taxando. Quando eles não te taxando, eles estão te censurando. O segundo motivo, gente, além desse primeiro, que o governo Lula é um desastre, está sangrando e 2026 está logo ali, o segundo motivo também é por conta da conveniência eleitoral. Não teria tempo hábil para o impeachment até o início das eleições, que devem ser o foco total da direita em 2026, porque a gente precisa não só da presidência, a gente precisa ganhar o Senado. Sem o Senado, a gente não para os abusos do Supremo. Então, um processo de impeachment ele pode tirar o foco de algo que é muito importante também para a direita. E mais, gente, é como disse a revista The Economist hoje, na matéria explosiva mostrando como Lula é irrelevante, incoerente e impopular. A revista disse expressamente que se a direita se unir sobre Bolsonaro em 2026, com o indicado de Bolsonaro, a presidência vai ser da direita. E essa é uma análise muito relevante, a da The Economist. Por quê? Porque é de um ator distanciado, uma revista britânica, prestígio mundial, e ela está falando de modo afastado do Brasil. Ou seja, não é só a minha análise, da análise de quem está com esperança de que as coisas melhorem e mudem. Não, é a análise de um ator imparcial. Mas então, por que está todo mundo achando que não vai acontecer o impeachment? Apesar de ver todo esse cenário aí de caos. Gente, tirando a conveniência política e eleitoral, que hoje pode não ser conveniente fazer o impeachment nesse momento, e tirando a possibilidade aí de corrupção dos parlamentares para que não aconteça o impeachment. Afinal de contas, a gente não pode desprezar essa possibilidade, que já viu o governo Lula corrompendo parlamentares em várias ocasiões da história. Além dessas duas questões, tem ainda duas coisas que o Lula e o STF podem fazer a qualquer momento para resolver o seu problema com o Congresso, com o Hugo Mota, com o Davi Alcolumbre e com o Centrão. Liberar as emendas. Essa é a verdadeira razão dessa briga toda. Emendas, controle das emendas, receber emendas, nada mais, nada menos. E esse é o recado que o Mota e o Alcolumbre querem passar para Lula e para o STF.
Eles querem a liberação do dinheiro. Eles querem garantir a sua própria reeleição, levando o dinheiro do governo para suas bases e trocando com prefeitos e vereadores em troca de compromisso de apoio público para eles ganharem votos e se reelegerem. Se o governo e o Supremo resolverem o minha emenda, a minha vida, que o Congresso tanto quer, vai ser só paz e amor. E além disso, a gente nunca pode esquecer dos processinhos lá do Supremo, né? Como a gente tem visto, existem muitos processos contra parlamentares no Supremo, inclusive por questões atinentes à liberdade de expressão, com o Supremo atropelando as imunidades parlamentares, e por ali eles podem controlar muitas vezes os parlamentares como uma espécie aí de títeres, como aqueles bonecos que você puxa uma perna, puxa uma mão, opa, não vai para aí, senão eu puxo e puxo o seu processinho para fora da Gazeta e você vai ver o que vai acontecer com você. Queira ou não, Brasília acontece muito por interesses, pressões e dinheiro. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Para você, a razão da briga do governo com o Congresso são as emendas ou você consegue ver algum outro motivo para, de repente, Hugo Mota ter tirado a sua caixinha de surpresas de dentro da gaveta e ter tirado de um projeto de anistia? Será que vai para contra o Supremo, contra os interesses do Supremo e ter derrubado o decreto do IOF do Lula contra o governo? O que você acha, hein? A razão é emendas para, de repente, Hugo Mota mudar completamente de postura ou tem mais alguma coisa que você está vendo? Conta aí para mim nos comentários.